crenças que limitam o ser humano. Aquela crença, por exemplo, de que nós não somos nada, se nós não tivermos Deus no coração, eu sou um verme aqui na terra, nós vivemos num mar de lágrimas, aqui não é a nossa casa, eu tenho que esperar a morte chegar para realmente a minha casa estar realmente no meu lar, e assim por diante. Tudo isso são crenças limitadoras, crenças que fazem com que a minha fé vá se diminuindo, não é? Ela vá diminuindo numa roupagem de que eu tenho fé. Não, eu não tenho fé, eu tenho crença. E crenças que me acomodam, que fazem com que eu siga um pastor, eu siga um padre, eu siga um guru, e faça o que ele acha que é certo. Vamos diferenciar aqui as coisas, tá? Eu gosto sempre de fazer essa diferença. Uma coisa é fé, outra coisa é crença, outra coisa é espiritualidade. São coisas diferentes, tá? O que é fé? A fé é um impulso de vida que me leva de encontro ao outro e de encontro ao mundo. E me leva a transcender, a querer ser mais. Né? O contrário da fé é o medo. Isso é muito claro nos evangelhos. Quando Jesus fala, não tenha medo, tenha fé. Ou seja, ele coloca a fé como um ato de coragem. A fé é o se atirar na vida. É ter tanta confiança, daí vem confiabilidade, né? A fé está incluída aí, que eu me jogo na vida. Eu aceito os riscos da vida, não tenho medo de fazer isso. Então, isso é fé. E um ateu, naturalmente, ele pode ter muita fé. Como um religioso também pode ter muita fé. Agora, a crença é uma visão de mundo. Então, a reencarnação é uma crença, acreditar em Deus é uma crença, acreditar que Jesus é filho de Deus é uma crença, são crenças. Tá? Então, nós podemos montar as nossas crenças. No início, o ser humano montou as suas crenças na natureza. Então, ele deu animação às árvores, a uma grande rocha, né, a um determinado espaço de lugar, e aí surge o animismo. Né? Animismo vem de ânima, quer dizer, dar alma a objetos e coisas. Né? A religião começa por aí, a crença começa por aí, ela começa com animismo. Então eu vou dar, o ser humano encontra uma grande rocha, né? E ali essa rocha o impressiona tanto que ele acaba, então, dando alma a essa rocha. Né? Ou então, ao mar, né? Enfim, a natureza em si. E depois o ser humano as suas crenças vão mudando, da natureza, ele vai criando visões de Deus, né? Primeiro de deuses, né? Primeiro de deusas, aliás, né? Porque a mulher, a princípio, ela tinha uma importância muito grande. Nós não podemos esquecer que antes do homem se tornar sedentário, aliás, ele achava que a mulher simplesmente dava origem à vida humana, sem a sua participação como homem. Então, a mulher era vista como um ser sagrado, um ser meio que divino. E daí, então, quando o ser humano ele passa do animismo para a criação de um Deus, para a visão de um Deus, não é um Deus homem que surge, mas é uma deusa. Essas deusas que começam a surgir. Por quê? Porque ele já tem em si a visão de que a mulher é um ser que gera vida. Ele não tem essa participação. Não enxerga que o seu esperma que fecunda, não é? O óvulo, ele nem tem conhecimento do óvulo. Né? E ele se torna sedentário. Quando ele se torna sedentário e começa a domesticar animais, a criar animais, aí ele começa a observar que num bando de ovelhas, não é, sem cabrito, elas permanecem assim, só ovelhas. Mas desde que ele coloca um cabrito ali, então as ovelhas começam a dar cria. Então ele começa a perceber que há participação do macho, é preciso o macho e a fêmea para o surgimento da vida humana. É aí que o homem se empodera. Não é? Aí ele vai inverter.
Aí ele vai acreditar que o homem deposita uma miniatura de ser humano na mulher, e a mulher é simplesmente o quê? Uma incubadora. Ela é simplesmente uma incubadora desse ser humano que está por vir. Então a mulher cai, ela deixa de ser um ser divino e acaba caindo. Daí começa a surgir, então, ou começa a substituir as deusas pelos deuses. Enfim, tudo isso é crença. Então, uma coisa é fé, outra coisa é crença. Já adianto aqui que, vejam bem, parece contraditório o que eu vou dizer, mas não é. Existem crenças que alimentam a fé, que alimentam essa coragem de viver, mas existem crenças que muitas vezes podam essa fé, castram essa fé, limitam essa fé. E eu me atreveria a dizer para vocês que, na maioria das vezes, as religiões que estão aí, elas mais limitam a fé humana do que alimentam a fé humana. Elas mais castram o ser humano e tornam o ser humano rebanho do que incentivam o ser humano a ser verdadeiramente humano. Você vê, o que o Cristo pregou, Jesus pregou, foi depositar no ser humano uma esperança muito grande. Ele acreditava muito no ser humano. Por isso que ele vai dizer, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, virão pessoas que farão coisas muito maiores do que eu, e assim por diante. Então, ele enxerga no ser humano, e o seu discurso é um discurso de valorização do ser humano e de incentivo, de alimentar a fé desse ser humano. Não a crença, a fé. A soma da crença com a fé surge a espiritualidade. A espiritualidade, então, são hábitos de vida, hábitos que eu tenho, não é? Que vão formando a minha maneira de ser. Isso é espiritualidade. A espiritualidade, ela é a minha maneira de ser. Existem espiritualidades de um nível muito baixo. Existem espiritualidades extremamente elevadas. Não é? Tudo depende da composição entre fé e crenças.